Começando o nosso Quinta Pauta, o assunto de hoje muito importante, hein? Atenção, o que nós vamos falar. O que uma pessoa pode saber para que sua segurança se torne uma preocupação discutida dentro do próprio Supremo Tribunal Federal? E mais, porque o ministro do STF decidiu destacar publicamente a necessidade de manter o investigado em um presídio federal de segurança máxima. O caso Banco Master acaba de ganhar um novo capítulo cercado de dúvidas, bastidores e muita, mas muita especulação. Durante uma sessão da segunda turma do STF, uma declaração do ministro André Mendonça chamou a atenção de Brasília. Segundo o magistrado, a permanência de Daniel Vorcaro em uma unidade federal teve como objetivo preservar sua integridade física diante de possíveis riscos à sua vida. Mas a história não para aí, não. Nos bastidores cresce a expectativa em torno de uma possível nova tentativa de delação premiada. Após duas propostas rejeitadas, aliados afirmam que Vorcaro prepara uma terceira versão da colaboração e, dessa vez, ela vem acompanhada de novos documentos e informações consideradas bombásticas, muito mais robustas. E é justamente esse ponto que surgem as perguntas que movimentam os bastidores políticos e jurídicos. O que Daniel Vorcaro sabe? Por que sua segurança passou a ser tratada como uma questão tão sensível? E a nova delação pode atingir apenas o Banco Master ou revelar algo muito maior? E quais seriam os impactos caso novas informações cheguem à Polícia Federal nos próximos dias? Hoje, vamos analisar o que foi dito no STF, o que está acontecendo nos bastidores da defesa de Vorcaro e por que esse caso continua provocando tanta atenção em Brasília. Porque quando um personagem central de uma investigação busca um novo acordo de colaboração e, ao mesmo tempo, tem sua segurança colocada no centro do debate, a pergunta inevitável é: o que ainda está por vir? Para a gente poder entender essa questão toda, vamos lá. O novo desdobramento do caso do Master chamou a atenção durante a sessão da segunda turma do STF, onde o ministro André Mendonça afirmou que a manutenção de Daniel Vorcaro em um presídio federal de segurança máxima teve como objetivo preservar sua integridade física diante de possíveis riscos à sua vida. A declaração foi feita durante o julgamento, que analisava as prisões preventivas do pai e do primo do banqueiro. Segundo Mendonça, a permanência de Vorcaro em uma unidade federal foi considerada necessária para garantir sua segurança. Nos bastidores do caso, uma das preocupações discutidas seria o risco de que o ex-banqueiro pudesse sofrer algum tipo de atentado caso fosse transferido para uma cela comum, incluindo a possibilidade até de envenenamento ou outras ações que colocassem sua vida em risco. Ao mesmo tempo, familiares de Vorcaro procuram, nos últimos dias, escritório de advocacia em Brasília em busca de um novo nome para assumir a sua defesa. A informação foi confirmada, inclusive, pela CNN, por pessoas próximas ao ex-banqueiro. Nos bastidores, a estratégia seria destravar uma nova tentativa de acordo de delação premiada. Após duas propostas rejeitadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República, Vorcaro estaria preparando uma terceira versão da colaboração que aliados classificam como mais robusta e acompanhada de novos documentos, ou seja, uma verdadeira bomba. Segundo fontes próximas, a possibilidade de retorno ao sistema prisional comum aumentou a preocupação do ex-banqueiro e também de seus familiares. A avaliação é que a permanência em um presídio federal oferece um nível maior de controle e segurança, enquanto avançam as negociações para uma eventual colaboração com as autoridades. A expectativa agora é de que a nova proposta de delação seja apresentada à Polícia Federal nos próximos dias. Bom, conosco hoje no Quinta Pauta temos aqui os nossos queridos Marcelo Rocha e também o doutor Ricardo Gama. Vamos começar aqui com o Marcelinho. Marcelinho, a gente está vendo aí um novo capítulo, mas com uma nova versão, né? É bem mais, como vou dizer assim, é bem maior do que os anteriores, porque os anteriores a gente notava que a pessoa, no caso o Vorcaro, estava levando lá na barriga, como se diz no português, né? Estava tocando, de acordo com o que vinha para ele rebatia, né? Ele tocava a bola com a força que ela vinha.
Mas agora o negócio mudou, porque após essas 2 negativas dessas delações premiadas dele, que era esperada aí pelo André Mendonça, ele viu que ele não está lidando com o ministro do sistema, ele está lidando com o ministro do STF. Diga-se de passagem, foi até o que o André Mendonça falou para o Gilmar Mendes. Eu não temo a minha vida, o que eu quero é que a lei seja cumprida, é para isso que eu estou aqui. Isso levantou várias cortinas que não apareciam. A questão do STF rachado, a questão de uma terceira delação premiada, que está prevista assim, sendo que tinham dito que a segunda já ia ser o ponto final, mas não, existe a possibilidade de uma terceira, e agora essa questão dele poder ser morto numa cela comum ou até por envenenamento. Como é que você analisa? Que ponto nós estamos dessa confusão toda aí do Banco Master? Olha, num ponto bastante delicado, né? Em que pese eu entender que se de repente envenenarem alguma coisa, o Vorcar, ele tem muitos tentáculos, né? Tem muita gente envolvida lá que fazia parte do processo, da operação, né? Até chegar num político, num jurista, num empresário, né? Num chefe de caixa de pecúlio, alguma coisa assim. Tinha muita gente envolvida nesse processo, né? O presidente do banco lá que está preso, né? Você tem a informação do Vorcaro para eles e deles para o Vorcaro, né? E aí também tem outras coisas que vão chegando até chegar em outras pessoas. Então, eu acho que aí é mais perigoso, como até o próprio doutor já disse, a integridade do ministro estar em risco do que a do Vorcaro, né? Mas ele corre realmente um risco, que o próprio ministro disse. Mas ele tem muita coisa, né, Santiago? O que ele falar tem um peso, né? Vamos dizer que tem um peso 2, 3 ali, 4, que é um peso maior. Dizer ele estava nós... lá com as Kenga, ele estava lá nas festas, estava no McAllen, estava no Sheraton, né? Estava em todo o Callan da vida, ele estava lá, né? Agora, não vou me surpreender também se ele também não for um bode expiatório de alguém, tá? Se ele for o bode expiatório de alguém, tiver alguém ainda acima dele que estava ali, né? Só usando ele para ter benefícios atrás dele, né? Porque é uma engenharia muito grande aí, sabe? Muito grande, muita gente envolvida, sabe? Ia dar, fez um estrago tremendo no Brasil e ia estragar ainda mais, poderia quebrar o Brasil, chegar a quebrar o Brasil. Você imagina se passa aquelas emendas lá parlamentares, a emenda não, a PEC, né? Que aumentaria lá o FGC e tal, para R$1 milhão. Você já imaginou se ele chega a ter acesso a esse FGC maior ainda? Meu Deus do céu! Então ia ser um trauma maior ainda para muita gente. Não ia ser um trauma, porque o Brasil ia pagar, só que não ia ter recurso para pagar. E aí, né, aí começaria a ter o problema. Então, o risco existe, né? Existe, mas também tem as suas cautelas, né? Vê que apareceu agora aí Mando Sicário, né? Que também tem provas lá que pode levar a família, tá? Então tem muitos tentáculos aí, né? Tem muita gozado que ele deixava muito rastro, né? Bem gozado que ele deixava muito rastro. Então é muito complicado aí a situação dele, né? E também das pessoas que estão envolvidas, Santiago. Quem teve numa festinha com ele, quem teve num barco, na casa, tal, deve estar com a barba de molho, né? Está com a barba de molho e, olha, já deve ter contratado o grupo de advogados, já deve estar analisando, já deve estar com as coisas prontas. E se cair uma prisão preventiva, provisória, não sei o quê e tal, já está com a turma toda trabalhando. Então, o risco existe,
né? Mas também há o risco que, se acontecer algo nesse sentido, eu acho que abre a porteira para algumas outras situações aí que podem acontecer com mais emergência. Eu acho mais perigoso o ministro, né, do que o próprio Vorcar aí, porque as investigações estão bem avançadas também, né? Estão bem avançadas, e o ministro André Mendonça tem muita coisa por debaixo da toga ali, né? Não vou dizer nem manga, é debaixo da toga mesmo que está guardado ali. Quando ele foi só um pouquinho atacado assim, né? Data vênia, olha excelente. Foi testado, né, Marcelinho? E aí ele já pegou e já falou: então aqui está isso aqui não é Lava Jato, aqui está não sei o quê, olha o que a turma faz, olha o que não sei o quê. Quer dizer, já baixou a bola e já explicou. Eu sei que eu vou ser atacado, vão querer quebrar, vão querer fazer, achar um erro aqui para. Então ele já disse, já mandou várias mensagens ali, né? Vai ser difícil, Santiago. Então a melhor forma de proteger tanto o ministro quanto o cidadão que está lá, né, é os olhos do povo. O povo ficar bem atento a isso, porque isso daí. E outra, se acontecer alguma coisa com eles, um dos dois, o primeiro suspeito vai ser o próprio governo, né? Não pode tirar essa suspeita, porque quem toma conta dele hoje é o governo. Então, se acontecer alguma coisa com eles, o primeiro suspeito não dá para tirar a responsabilidade, é o governo, que ele está sob a tutela do governo. Não dá para tirar essa responsabilidade. Ô, doutor Ricardo, aquela pergunta que a gente não pode deixar de fazer, né? Porque um escritório que ganhou 139 milhões do Vorcaro e agora está precisando de uma ajuda numa delação premiada, eu estou me referindo ao escritório da Viviane Barsi, esposa do Alexandre de Moraes. Já que não tem nada a ver, por que ele não procurou, então, a Viviane Barsi para defendê-lo, já que ela tem um escritório robusto, né? Porque por uma quantia que a gente sabe que é vultuosa, e ela sendo a esposa do ministro, não poderia salvá-lo agora? Santiago, devido a esse contrato de 129 milhões de reais, poderia sim integrar realmente a banca de defesa, só que dizem que ela não faz a parte do direito penal, então ela não milita na área penal, por conta disso ela não faria parte da banca de defesa, ela só faria a parte do compliance, da parte civil, da parte tributária, de questões do Banco Master e Daniel Vorcaro. Mas eu acho que com todo esse cabedal de conhecimento que ela possui, sem nenhum problema, poderia até fazer a intermediação dessa delação premiada. Agora, sendo prático, realmente é uma coisa absurda, né? Uma esposa de um ministro ter um contrato de um valor desse e, de repente, figurar como advogada na parte penal. Daniel Vorcaro, ele só está falando o óbvio, ele só está falando coisas que o pessoal já sabe, que a investigação já sabe. Então, ele virou um comentarista privilegiado daquilo que já é de conhecimento público. No caso mais, assim, a fundo de tudo que a gente está vendo do caso Master, ele tem que colocar mais substância, mais elementos. Ele tem que demonstrar, olha, sabe lá no Taiaiá, sabe aquela situação lá envolvendo ali a questão de Trancoso, sabe aquelas mocinhas que frequentavam, aquelas moças que não falavam português? Dizem também, Santiago, segundo alguns interlocutores de Brasília, que supostamente a casa de Trancoso seria um grande Big Brother, onde se filmou bastante coisa. Dizem que algumas produtoras aí de cunho, vamos dizer assim, de filmes mais adultos, não teria toda a estrutura. Segundo alguns dizem, supostamente teriam filmado algumas autoridades em situações vexatórias, situações íntimas. Também tiveram festas no exterior onde ministros foram homenageados, onde quem tinha uma certa senha, um certo broche, tinha direito a acessar algumas comodidades de prazer ali, até de forma um pouco mais explícita. Então tem muita coisa, como bem colocou o Marcelo Rocha, os Macallan da vida, né, as palestras internacionais, os grupos de interesse, onde... Agora eu fico até assim um pouco impactado com relação a tudo isso. Até onde eu sei, juiz só fala nos autos. Juiz não tem que ter esse protagonismo na vida pública do país. Ele tem que dar a decisão ali bem fundamentada, bonitinha nos autos,
dar a decisão robusta, não ficar falando que venceu o bolsonarismo, não falar que o candidato XYZ falou besteira, ou que ajudou, no caso de Zema, eu ajudei em Minas Gerais, dando aquela decisão. Você não ajudou em nada, você fez o teu trabalho. Você tem que julgar com imparcialidade e com justiça, sendo imparcial e justo a todo tempo. Mas não é o que acontece no país, onde pessoas sem qualquer voto popular são alçadas à condição de heróis. Então a gente fica um pouco assim, abismado com tudo isso. Tivemos a morte do Sicário, que até hoje ninguém investigou a fundo, o pessoal esqueceu o Sicário, ninguém sabe aonde enterrar o Sicário morreu, acabou. Agora, matar ou de repente envenenar Daniel Vorcaro é um grande tiro no pé, porque com certeza ele tem vários dossiês. Se ele pegar a pastinha digital dele, onde ele já deve ter distribuído para várias pessoas, se eu morrer, levanta aquele videozinho daquele político, levanta aquela outra coisa que eu conversei, aquele vídeo mais forte daquele cidadão ali todo poderoso, e assim por diante. Então o pessoal está ali pressionando o ministro André Mendonça, está para ir à votação, inclusive no STF, um pedido de liberdade de Daniel Vorcaro. Parece, segundo o pessoal diz em Brasília, que possivelmente ele pode ser solto, até para poder tirar a pressão de Daniel Vorcaro e se proteger alguns membros de alguns círculos de poder do Brasil. Então, é complicado, porque o ministro André Mendonça está combatendo o bom combate, mas, ao mesmo tempo, existem muitos demônios em volta tentando colocá-lo numa situação difícil, Santiago. Ô, doutor Ricardo, aproveitando, quais seriam esses impactos aí, caso novas informações cheguem à Polícia Federal nos próximos dias? Porque agora o tom subiu, né? O degrau subiu também, estamos em outro patamar. Nós saímos do patamar da mesmice, né? Daquela normalidade que a gente já conhece, para outro patamar que até hoje nós não vimos. Porque o que o brasileiro está querendo, um exemplo, é que ninguém morra, né? O André Mendonça não morra, principalmente, que não morra também o Daniel Vorcaro, porque o brasileiro, ele quer o quê? Ele quer a prova. Quem está envolvido? Quem é o cara? Esse aqui, aponta, pronto. Esse está envolvido. Então, para não ter nem choro nem vela na hora da decisão. Agora, se um Vorcaro morre hoje, já fica aquele negócio meio... Por mais que se tenham dossiês, claro que explode, mas não tem a veracidade dele como dono, vivente, de tudo isso que nós estamos falando aqui. Quais seriam os impactos do Vorcaro vivo hoje, conseguir chegar com o André Mendonça até o final dessa investigação e com a Polícia Federal junto aí nos próximos dias? O que isso poderia impactar no Brasil, dependendo da figura que apareça? Santiago, Daniel Vorcaro se envolveu com muita gente, da esquerda, da direita, do centrão, do judiciário, de outros países também, ele fez várias conexões. O que chama a atenção, analisando essa questão a fundo, é que o elo mais fraco não é Daniel Vorcaro. Se for pegar a fundo mesmo, o elo mais fraco é o ministro André Mendonça. Se a gente for pegar a retrospectiva do STF, nós vimos também que ali Joaquim Barbosa, do nada, pediu aposentadoria, pediu para sair, né, por uma pressão, ele que foi combativo, ele que, inclusive, fez um relatório muito robusto à época dos fatos. Ele sempre ali debatendo com o ministro Gilmar Mendes. Salvo engano, também André Mendonça discutindo com quem? Com o ministro Gilmar Mendes. Então, existem esses embates na corte, mas, se for analisar a fundo, existe sempre algo circundando as pessoas que querem fazer alguma coisa que podem, de repente, sair do jogo, né? Sair da questão da análise, da relatoria, dessa questão do Banco Master, do INSS. Então, eu temo pela vida do ministro André Mendonça, é uma pessoa combativa, mas, ao mesmo tempo, Daniel Vorcaro ele vai fazer um cálculo político, um cálculo de vida, né? Ele vai ver direitinho. Se eu soltar muita coisa, eu posso ficar sem efeito surpresa. Se eu, de repente, soltar um pouquinho, eu posso colocar minha família em risco, eu posso, de repente, ser deletado da cena toda da investigação, ou seja, pode até morrer. Então, ele está vendo com muita calma, tem que colocar um advogado com habilidade em ver essa questão, em ver esses detalhes importantes,
Porque a delação sem substância, sem confirmação, ela é inválida, tanto que já passou a primeira, já passou a segunda, ele está indo para uma terceira. Só que o pessoal nota que ele está tirando ali o pé do acelerador e não está colocando pessoas importantes. Então ele só está comentando o que já tem ali. Mas é importante que ele faça uma delação um pouco mais robusta para ter algum benefício, mas eu creio que ele vai tirar o pé do acelerador e tá com medo, Santiago. Eu creio que ele esteja com medo. Mas, ao mesmo tempo, ele está tentando barganhar alguma coisa dos bastidores, com toda certeza. Ah, com certeza, né? Até para poder ter uma segurança pós problema, né? Vamos dizer assim. Porque não adianta nada ele estar liberado, estar preso ou estar com tornozeleira, mas como é que fica o clima, né? Será que as pessoas ainda vão atrás dele? Então não pode deixar rabo nenhum, essa que é a verdade. Agora, Marcelinho, para a gente ir para os nossos finalmente aqui, deixar uma pergunta para você. A nova delação, ela pode atingir apenas o Banco Master? Ou você acha que... É porque nós estamos falando, segundo até o próprio André Mendonça comentou, nós estamos lidando, do Brasil já né? Mas nós estamos lidando com o maior escândalo financeiro possivelmente do mundo. Nós estamos falando em praticamente 80 bilhões de reais. A gente não tem noção do que é um dinheiro desse. 1 bilhão é muito dinheiro, 80 bilhões é dinheiro demais, né? É dinheiro de banco grande, essa que é a verdade. Agora, você acha que é só o Banco Master que está dentro desse esquema, ou nessa terceira delação premiada que o Vorcaro está preparando, ele pode revelar algo muito maior, envolvendo algum outro tipo de empresa, algum outro tipo de grupo? Enfim, como é que você analisa? O que pode vir nisso aí, que agora até a segurança do André Mendonça foi duplicada, né? O Vorcaro já não sai mais da Polícia Federal, não vai para a prisão comum. Quer dizer, como eu falei, estamos em outro patamar. E mesmo dentro da Polícia Federal, a vigilância é extrema, justamente na questão do sicário, que morreu dentro de uma delegacia da Polícia Federal. Como é que você vê? Pode aparecer alguma outra empresa junto com o Vorcaro nisso aí? Já apareceram empresas aí, né, que já sofreram até, já foram até liquidadas aí, né? Mas o que tá estranho, também não tem a informação precisa, é que tem pessoas ligadas a ele que também iriam delatar, tá? E iriam até fazer a delação antes dele, e não fizeram ainda, né? Por que não fizeram? Porque, segundo eu levantei, quem sai na frente pega terreno limpo, né? Pega a pista limpa. O presidente do BRB estava fazendo delação premiada, agora não sei se continuou. É uma boa pergunta. Tem ele, tem o primo, tem o irmão, tem, sei lá, tinha alguns lá que iam fazer a delação antes deles, né? E não fizeram. Acho que deve ter alguma conversa entre advogados ali, advogado das partes, sei lá. Eu estou supondo, né? É uma suposição. Agora, para mim, o Vorcaro já perdeu credibilidade, né? Porque quando você apresenta uma e não, né, apresenta duas, e ainda, olha, para apresentar duas para um ministro do STF, né, ele ter a boa vontade de receber a segunda, né, é ter muito boa vontade, né? E ainda abrir a porta para receber uma terceira, depois de tanto tempo de investigação, tantos telefones abertos e tudo, acho pouco provável que seja aceito, mas, né, sei lá. Só se for algum complemento que está realmente faltando para fazer uma ligação importantíssima para alguma coisa que aí, sei lá, eu não sei. Mas vamos aguardar, Santiago. Aí está bem estranho esse caso dele aí, né? Está muito, muito estranho. Eu não conheço muito essa área, né? Procedimento jurídico, tá, essas coisas, mas está bem legal de acompanhar, porque sempre tem um fato novo. Ainda mais nós estamos virando para algo muito novo, né, Marcelo? Uma terceira delação dele, onde a gente está vendo esse movimento todo, e a gente até comentou dentro do programa Cidades em Debate que até o próprio governo federal já está mudando lá os componentes da Polícia Federal que fazem parte, né, tanto do escândalo do Banco Master quanto do escândalo do INSS, né? Então, quer dizer, está essa briga, esse cabo de guerra, porque o ministro André Mendonça não deixou trocar o delegado que estava junto com ele desde o começo, e que é uma peça fundamental, que sabe de muita coisa.
Agora, o Ricardo, para a gente finalizar, o Banco Master, você acha que vai revelar algo maior, como diz a pergunta que está na tela aí ou não? Com certeza, Santiago. Ainda faltam alguns celulares para serem degravados, para serem periciados, e a gente vai ver muita gente do cenário da mídia, do cenário político, da parte do judiciário, muita coisa vai ser revelada, porque aquela velha máxima, Santiago, o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Então, com certeza, muitos demônios aí serão revelados e serão colocados à ribalta, serão iluminados para a mídia divulgar e tudo ficar às claras, Santiago. Bacana. Bom, a gente vai deixar um recado aqui antes de finalizarmos, que a gente está fazendo uma campanha de doação de sangue. Então, doe sangue, doe vida. Vai no banco de sangue mais próximo de sua casa, porque uma pessoa doando sangue pode salvar 4 vidas. Então, é muito importante, porque os bancos de sangue de todos os hemocentros estão muito baixos, né? E pessoas precisam da sua ajuda. Tá certo? Quero agradecer aqui o nosso querido Marcelo Rocha, o nosso querido Ricardo Gama, a nossa querida audiência. Mais um Quinta Pauta. Fica por aqui, a gente volta amanhã, às 4 horas da tarde, com mais um assunto de destaque na mídia ou nacional ou mundial. Estamos com Deus, grande abraço a todos. Até amanhã.